O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação que pode deixar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. As sessões dos dias 27 e 29 também foram reservadas para a mesma pauta. A ação, que será julgada pela Corte Eleitoral, foi ajuizada pelo PDT e aponta a ocorrência de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores, em que o então presidente fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro em julho do ano passado. A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela parcial procedência da ação para declarar Bolsonaro inelegível, porque, em seu entendimento, as distorções e inverdades praticadas por ele no evento influenciaram parte do eleitorado a desconfiar do sistema eleitoral, o que se confirmou por fatos notórios, alguns violentos, posteriores à votação. Segundo a PGE, o que houve no episódio foi o chefe de Estado dizendo, nessa qualidade, para brasileiros e autoridades de países com embaixadores no Brasil, que não se podia acreditar na legitimidade do processo eleitoral. Bolsonaro será julgado pela composição renovada do TSE, já que no último dia 1º tomaram posse 2 novos ministros da classe de juristas, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Além deles e do presidente, compõem o TSE os ministros Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Raul Araújo. Naquele encontro, em julho de 2022, Bolsonaro voltou a colocar em dúvida, sem apresentar provas, a lisura do sistema eleitoral, a acusar sem embasamento as urnas eletrônicas de serem fraudadas e a atacar opositores e ministros do STF e do TSE. Depois da reunião, o próprio vice-procurador-geral eleitoral e partidos políticos apresentaram representações e ações ao TSE, pedindo que Bolsonaro fosse punido e que os vídeos com o conteúdo da reunião fossem excluídos da internet, o que foi acatado pelo tribunal. Bolsonaro chegou a ser condenado em setembro do ano passado pelo TSE a pagar R$20 mil por propaganda eleitoral antecipada por conta da reunião com embaixadores. Todos os ministros do TSE votaram para aceitar a representação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, que agora novamente se manifesta pela condenação do ex-presidente. A ação apresentada pelo PDT é uma das 16 que tem Bolsonaro como alvo no TSE e que podem, em último caso, levar à inelegibilidade do ex-presidente. Essa, no entanto, é a ação mais avançada. Os advogados do ex-presidente apresentaram no final de abril a sua defesa final neste caso. Ao longo desta ação, a defesa de Bolsonaro negou qualquer tipo de irregularidade e alegou, entre outras coisas, que se tratou de um ato do governo e não eleitoral e que não pode admitir tentativa de partidos utilizarem o judiciário para cercear a discussão democrática. No início do ano, a ação contra o ex-presidente foi turbinada a pedido do PDT. O TSE rejeitou um recurso da defesa de Bolsonaro e manteve a determinação do corregedor-geral, que decidiu pela inclusão da minuta golpista na investigação. O documento foi encontrado pela Polícia Federal no armário de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e complica a situação de Bolsonaro neste caso. A minuta previa um decreto de estado de defesa no TSE, o que permitiria ao então presidente Bolsonaro interferir nas atividades e atuação do tribunal, o que é inconstitucional. A defesa argumenta, desde então, que o documento é apócrifo, não tem relação direta com o ex-presidente e que só serviria para ampliar indevidamente o objeto da ação.